Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver as condições de convergência dos métodos interativos lineares de Jacobi e Gauss-Seidel, certo? Que foram vistos na aula passada. E a gente vai estudar mal condicionamento de sistemas de equações lineares. Então a gente viu que o nosso sistema de equações lineares pode ser visto aqui na forma matricial, AB igual a x, e que a gente tem que transformar esse sistema aqui em outra forma, x igual a φ de x, tá certo? Para que a gente possa utilizar a equação recursiva x de k mais 1 igual a φ de x de k e gerar uma sequência de vetores de solução a partir dessa equação φ aqui. Então aqui temos nosso sistema na forma matricial, a xb, a função iterativa φ, ela é dessa forma aqui, dx mais c, onde esses elementos A aqui são os elementos da matriz, as componentes da matriz A, e B, B1, B2, Bn são os elementos do vetor B. E a gente precisa ver sob que condições esse sistema aqui vai convergir. A priori, antes da gente executar a simulação, tem como a gente avaliar se esse sistema vai convergir ou não, antes da gente aplicar um método iterativo. Tá? Então, a gente teorema diz que se todos os autovalores da matriz D forem menores do que 1 em módulo, então os métodos de Jacobi e de Gauss-Seidel vão convergir. Um número finito de interações partindo de qualquer solução inicial. Então eu preciso calcular os autovalores dessa matriz aqui e garantir que, verificar se todos eles forem em módulo menor do que 1, a gente pode utilizar o método iterativo de Jacobi ou de Gauss-Seidel, que o sistema vai convergir para uma solução aproximada. Então vamos lá, vamos ver um exemplo. Então a gente tem A é a matriz de um sistema linear qualquer, então a gente calcula a matriz D, basicamente é zerar aqui os elementos de A, pegar os elementos da diagonal principal aqui, ó, dividir por isso aqui e botar negativar, tá certo? Então isso aqui é o negativo desse, dividido pelo diagonal principal. Tá? Então esse aqui é esse negativo dividido por esse. Tá certo? E aí a gente calcula os autovalores do sistema. E a gente vê que os autovalores do sistema, a matriz D, são todos em módulo menor do que 1. Portanto, essa matriz A aqui, associada a um sistema de equações lineares, se a gente utilizar o método de Jacobi ou de Gauss-Seidel, eles vão gerar uma sequência de soluções que vão convergir, se aproximar da solução exata, mesmo que você não saiba qual é a solução exata. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Então, eu tenho essa matriz A aqui, de outro sistema de equações lineares. E aí, né, lembrando, isso aqui zerado, o que é esse elemento? Esse aqui menos esse elemento dividido pela diagonal principal. O que é esse elemento? É menos esse dividido pelo elemento da diagonal principal. Pega a matriz D, calcula os autovalores dela. Encontra pelo menos um autovalor em módulo maior do que 1. A conclusão é que você não pode afirmar nada se o método iterativo vai conseguir convergir ou não. Então, para o sistema que você está trabalhando. Essa é a conclusão que a gente pode tirar. Existe alguma forma de a gente, em vez de ter que fazer esse processo, olhar simplesmente para a matriz A e verificar se a gente consegue avaliar a convergência? Tem sim. Esse processo decorrente aqui pode ser feito na matriz A de uma outra forma, tá certo? A gente avalia a dominância de A, a dominância da matriz A. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente compara, né? Então, a dominância ela é dada por linha ou por coluna. E aí, basicamente, o que a gente verifica é o seguinte: para cada linha, se o elemento da diagonal principal é maior em módulo, é maior que a soma dos elementos da linha. Se você dividir isso aqui, isso tem que ser menor do que 1. Ou simplesmente comparar se o elemento da diagonal principal da linha é maior que a soma dos elementos da linha, para todas as linhas. E isso é verificar se ele é dominante por linha. Se ele é dominante por coluna, você olha e verifica se o elemento da diagonal principal em módulo é maior que todos os elementos, a soma dos elementos da coluna. Se for em módulo, para todas as colunas, então a matriz é diagonal dominante por coluna. Vamos pegar a matriz aqui, então. Esse aqui em módulo
é maior que a soma do módulo desse mais do módulo desse. Esse aqui em módulo é maior que o módulo desse mais o módulo desse. Esse aqui em módulo é maior que a soma do módulo desse mais desse. Então, essa matriz aqui é dominante por linha. Agora vamos na coluna. Esse aqui é maior que a soma do módulo desse mais o módulo desse. Esse aqui não é maior, o módulo desse não é maior que o módulo desse mais o módulo desse. Então, falhou. Então, se falha para um, já não é. Então, essa matriz não é dominante por coluna, mas é dominante por linha. Então, basta ser dominante ou por linha ou por coluna para que o sistema, para que garanta que o sistema vai convergir. Então, nesse exemplo aqui, não houve dominância por coluna, mas houve dominância por linha. Tem situações onde há dominância por linha e por coluna, e tem situações onde não há dominância. E aí, quando não há dominância, não há garantias. Se houver dominância por linha ou por coluna, o sistema, tanto o método iterativo de Jacobi quanto o método de Gauss-Seidel vão convergir. Se a gente olhar para esse sistema aqui, então a gente já vê de cara, né, que esse elemento aqui em módulo é menor do que a soma desse mais esse, na linha. E na coluna, esse elemento aqui em módulo é menor do que a soma desse mais esse. Então ele não é dominante nem por linha nem por coluna. Mas se a gente fizer uma permutação de linha, a gente trocar, ó, trocou. Então, se a gente trocar, esse aqui em módulo é maior do que a soma desse mais esse. Esse em módulo é maior que a soma do módulo desse mais do módulo desse. E esse aqui em módulo é maior que o módulo desse mais o módulo desse. Então, a gente fez uma permutação de linhas e o sistema passou a ser dominante por linha. A gente pode fazer também uma permutação por colunas, tá? Permutação por colunas, trocar uma coluna com outra. Agora tem que lembrar que a troca de coluna, né? Se você trocar uma coluna por outra coluna, né? Você tem que lembrar depois de desfazer essa troca para achar a solução. O seu vetor solução vai estar trocado lá, né? Então, se você tem sua solução inicial x1, x2, x3, se você fizer a troca da coluna 3 com a coluna 1, o que você vai estar calculando é x1, x2, perdão, x3, x2, x1. Depois tem que fazer essa troca lá no final. Senão, o vetor solução vai sair trocado. Às vezes, uma permutação ou de linha ou de coluna já é suficiente. Mas às vezes não tem jeito. Quando não tem jeito por permutação, a gente não tem como avaliar se o sistema vai convergir ou não. Então, uma das boas práticas é, caso a gente não encontre a dominância inicialmente no sistema, faz uma troca de linha. Caso não encontre, faz uma troca de coluna. Se não encontrar, então é porque a gente não tem condições de avaliar a priori. Então, vejam, só para que a gente consiga enxergar em termos de autovalores. Esse sistema aqui tem uma matriz A, e se você pegar a matriz A e gerar a matriz D, calcular os autovalores de D, aqui, ó. Esse sistema aqui, com a permuta da linha, a troca das linhas aqui, certo? Ela só tem uma matriz D associada, que é diferente dessa daqui. Certo? E se a gente olhar para os autovalores dessa matriz D, tem isso aqui, né? Ela tem a componente complexa, mas o módulo disso aqui é menor do que esse aqui, né? Esse aqui é o maior autovalor. Em módulo, sempre a gente pega módulo. E a gente verifica, de fato, tá certo? Lá na matriz D, tá certo? Os autovalores são em módulo menor do que 1. A ideia é, encontrou um sistema, faz o teste da dominância de linha e de coluna. Se não der, tenta fazer uma permutação, tá certo? Mas nem sempre é possível encontrar uma permutação onde ocorre a dominância. E se não ocorrer a dominância, nem por troca de linha, nem por troca de coluna, o sistema não tem garantia se ele vai convergir ou não. E aqui basta ter ou dominância por linha ou por coluna, e aí o seu sistema vai ter garantia de convergência para o método iterativo de Jacob e o de Gauss-Seidel. O que é um sistema mal condicionado? Tipicamente, a gente vê o seguinte, quando a gente faz pequenas mudanças nos valores do coeficiente do sistema de equações lineares, e isso gera grande mudança na solução. É óbvio que isso aqui é muito subjetivo. Tá? O que é pequena mudança e o que é grande mudança. Tudo que é adjetivo é subjetivo, mas a gente vai dar alguns exemplos para que vocês vejam, percebam, sintam o que acontece com sistemas mal condicionados. Identificar mal condicionamento também não é uma coisa muito simples. Normalmente a gente faz olhando a magnitude dos determinantes
da matriz A e da inversa, quando a gente compara e quando a gente olha para as normas das matrizes, norma da matriz A e da sua inversa. Um dos problemas dos sistemas mal condicionados é que eles são muito sensíveis. Vou pegar uns sistemas que são bem condicionados, tá certo? Dois sistemas bem condicionados. A solução desses sistemas, solução exata, é o vetor 1, 1. Então, se a gente calcula o determinante de A, o determinante da inversa, desses dois sistemas, olha a escala do determinante e o que acontece, né, quando eu vou pegar um desses sistemas só, tá certo? O que acontece quando eu modifico aqui, né? Imagine que isso aqui agora seja saída, esses coeficientes sejam calculados num programa, numa outra etapa do meu programa, e em vez de sair 2 redondo, saiu isso aqui. Como é que isso aqui muda na solução do meu problema? A solução exata desse problema é essa divisão, a divisão desses inteiros. 99995 dividido por 9999. 10.000 dividido por 9.999. Essa é a solução exata. Se você pegar a solução numérica disso aqui, veja, eu fiz uma pequena modificação em um dos coeficientes. A solução aproximada, ela é bem próxima da minha solução do meu sistema original. Então, partindo sempre do pressuposto aqui, imagine que esses coeficientes foram calculados numericamente em uma etapa anterior do seu código. E agora você precisa resolver esse sistema, tá? Então, por ser numérico, pode ocorrer, por questão de arredondamento, um valor diferente, ligeiramente diferente. Mas num sistema bem condicionado, ou bem comportado, a sua solução exata e a sua solução aproximada não vão divergir muito, elas vão estar próximas. Isso é a principal característica dos sistemas bem condicionados. Um sistema mal condicionado, pegar esse aqui, ó, tá? Então, a solução exata disso aqui também é 1, né? Se eu colocar um aqui, é a soma desse mais esse aqui, a soma desse mais esse, dá isso aqui. Então, 1 exato. Aqui, a matriz A e veja os determinantes. Olha só os determinantes da matriz A e da inversa. Então, uma das características dos sistemas mal condicionados é que ou eles têm um determinante muito pequeno em módulo, ou eles têm um determinante muito grande. Quando o determinante dele é muito pequeno, o da inversa é muito grande. Quando o determinante dele é muito grande, o da inversa é muito pequeno. Essa é uma das características. E aí vamos ver aqui como é que acontece. Aqui eu esqueci de destacar, mas eu botei aqui, ó, 001 aqui, ó. Acrescentei 001 aqui, tá certo? Veja a solução do problema. Houve uma mudança aqui, tá certo? Acrescentei 001 aqui de fator. E aí a solução passou a ser isso aqui. Então, isso aqui é completamente diferente disso. Completamente. E aqui ainda eu achei uma solução. Quando eu coloquei inicialmente, quando eu fiz uns testes iniciais, eu coloquei aqui, em vez de 001, coloquei 0, cortei esse 0 aqui, essa solução tinha dado 0 aqui. Era 1.20 e aqui era 0. Se isso aqui for 0. Isso aqui na verdade não é 0, dava 10 a menos 6. 10 a menos 6 e aqui dava 1.20. Era mais radical ainda, mas eu resolvi ficar dessa forma mesmo, tá? Para deixar a mesma proporção do sistema anterior, certo? Mas ainda assim, essa solução aqui é completamente distinta dessa daqui. Então isso é a principal característica dos sistemas mal condicionados. E como é que a gente consegue avaliar se o sistema é mal condicionado? Eu já tinha falado sobre o determinante da matriz, tá certo? Uma outra forma de a gente calcular é medindo o número de condição, que é chamado COND-A, número de condição da matriz A. Se o número de condição for muito maior do que 1, isso aí é um forte indício de mau condicionamento. O que é o número de condição? O número de condição é o produto da norma da matriz pela norma da inversa. Professor, o que é a norma? Bom, a norma de um vetor, a norma de uma matriz. A norma de um vetor é o comprimento do vetor. A norma de uma matriz também é o comprimento de uma matriz. Só que a norma de uma matriz pode ser calculada de formas diferentes. Existem várias normas, vários tipos de mensurações. Então, a matriz pode ser mensurada de várias formas. Tá? Então, existem algumas normas. Então, existe a norma 1, que é basicamente você somar as colunas, os elementos da coluna. Então, pega aplica o módulo, tá certo? Uma matriz inteira em todos os elementos e soma as colunas. E compara qual daquelas é maior. Então, soma primeiro os elementos da primeira coluna em módulo, da segunda coluna em módulo, sempre
até a da última coluna em módulo e ver qual é o maior. Então, esse aqui é chamado norma 1. A norma 2 é você pegar a sua matriz, multiplicar pela transposta dela, calcular os autovalores associados e aplicar a raiz quadrada. Pegar o maior dentre os autovalores dessa matriz aqui, a raiz quadrada. Tá certo? Em módulo, tá? Aqui é o módulo do autovalor. Então, se ele for negativo, pega o módulo dele, aplica a raiz. Então, essa é uma outra medida de tamanho dessa matriz. Tá? E uma terceira medida, por exemplo, é a chamada norma infinita. É você fazer o mesmo processo da norma 1, só que você vai somar nas linhas. Pega a matriz A, modulariza todos os elementos, soma a primeira linha, soma a segunda linha, soma a terceira linha, assim por diante, e vê qual dessas somas é maior. Então, essa é a norma infinita. Então, o número de condição, por exemplo, é você fazer esse... Escolhe qual das normas vai utilizar. Aqui é norma 1, aqui também é norma 1. Se aqui é norma infinito, aqui também é norma infinito. Aqui é a norma 2, aqui também é norma 2. E aplica. Então, vamos lá. Aqui eu tenho minha matriz A e minha matriz a inversa dela. E aí eu calculei o número de condições para as três normas, para vocês verem. Para a norma 1, é na coluna. A soma desse aqui é igual à soma... perdão. Esse mais esse aqui é a norma 1. E nesse caso é esse mais esse, em módulo. Multiplica. Aqui, a norma infinito. Perdão, é na coluna, né? A norma 1 é na coluna. A norma 1, a norma infinita é na linha. Então aqui, ó, esse mais esse. Tá? 1.1. E aí é comparar esse mais esse ou esse mais esse. Esse mais esse, tá certo? E dá o mesmo valor. E aqui eu tenho que pegar esse, multiplicar a transposta vezes esse, encontrar os autovalores, pegar o maior dos autovalores, pegar a raiz dele e a gente encontra isso aqui. E aqui é a mesma coisa, pega essa, pega a transposta dessa, multiplica por ela, calcula os autovalores, pega o maior autovalor e aplica a raiz. Então deu isso aqui. Tá? Então são maneiras diferentes da gente calcular a norma de uma matriz, tá? Esse aqui para um sistema bem condicionado, isso aqui para um sistema mal condicionado. A mesma ideia. Aqui é a soma desses dois. Aqui, esse elemento aqui é a soma desses dois, porque esse mais esse é maior do que esse mais esse. Esse aqui é a soma desse mais esse na linha. Esse aqui é a soma desse mais esse. Aqui, o número de condição para a norma 1, para a norma infinita e para a norma 2. Certo? Aqui eu tive uma dificuldade imensa para encontrar isso aqui. Para calcular isso aqui, eu fui no Wolfram, deu um número imenso. Então isso aqui é uma estimativa que eu fiz. Estourou a minha calculadora. Eu não consegui colocar o Wolfram para calcular numericamente mesmo. Ele só colocou o valor analítico que ele conseguiu. E aí isso aqui é uma estimativa. Bom, mas vejam, esses números são muito maiores do que 1. Né? Então, esse sistema aqui, ele tem um forte indicativo de mau condicionamento. A solução que você vai encontrar para um sistema mal condicionado, ela é muito instável. Então, não dá para você confiar no que você vai encontrar como solução do sistema mal condicionado. Então, por isso você precisa evitar isso aí. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula.